Olá a todos vocês. Bom, gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo sobre dificuldades textuais do Antigo Testamento, da série ao qual nós estamos tirando muitas dúvidas. E uma delas é em Gênesis capítulo 22, do versículo de número 2 em diante. Por que Deus permitiu a Abraão que sacrificasse seu filho, tendo o próprio Deus condenado o sacrifício humano, lá em Levíticos capítulos 18 e capítulo de número 20? Então, como é que Deus pede para sacrificar um ser humano se ele sabe e diz que claramente não quer sacrifício humano? Então, eu sou o André Marcelino, sou o professor de teologia e você está no canal Escavando as Escrituras. Fique comigo que depois da vinheta eu vou lhe responder essa pergunta. Então vamos lá para a questão que é exatamente o sacrifício humano. Então, tanto em Levítico capítulo 18, do verso 21, como em Levítico capítulo 20, do verso de número 2, Deus especificamente condenou o sacrifício ao homem, ao ordenar a Israel: e de sua descendência não darás nenhum homem em sacrifício para dedicar-se a Moloque. E qualquer dos filhos de Israel que der de seus filhos a Moloque será morto. O povo da terra o apedrejará. Contando em Gênesis, capítulo 22, do verso 2 em diante, Deus ordenou a Abraão: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Isso parece estar em total contradição com seu mandamento para não oferecer sacrifícios humanos. Então, o que realmente está acontecendo ali? Bom, vamos primeiro entender o que Deus estava dizendo em relação a trazer Isaque, que era o filho da promessa, como sacrifício humano. Então, primeiro, Deus não estava interessado em que Abraão viesse de fato a matar o seu filho. Nem era esse o seu plano. O fato do anjo do Senhor ter impedido que Abraão matasse Isaque, isso você pode ler lá em Gênesis capítulo 22, verso número 12, revela isso. O propósito de Deus foi provar a fé de Abraão com o pedido de que entregasse completamente aquele seu filho a Deus. O anjo do Senhor declarou que era a disposição de Abraão de entregar o seu filho, e não o ato de realmente matá-lo, que satisfez as expectativas de Deus com respeito a Abraão. Então nós temos ali, como, vamos dizer assim, uma pegadinha, tá? Uma pegadinha. Será que ele mesmo vai fazer isso aí? Aí você pode pensar assim: poxa, mas Deus não é onisciente, Deus não sabe de todas as coisas? Então como é que ele então precisou provar a fé de Abraão? Agora ficou complicado, né? Então, primeiramente, nós temos que entender o seguinte: Deus é onisciente, mas o homem não é. Então Deus sabe, mas o homem só vai saber quando ele completar o ato dele. Então, o que acontece? Deus é fiel a você. Mas como é que você sabe que Deus é fiel a você? Você é fiel a ele? Se Deus falar para você fazer X, você vai fazer X? Ainda que seja impossível para você, você vai confiar em Deus? Muitas das vezes não. Ou às vezes até não. Então Deus sabe o teu limite, mas você não sabe o teu limite. Então por isso que ele pediu para que fizesse isso. E tanto é que Deus disse explicitamente: não estendas a mão sobre o rapaz. Pois agora o quê? Nesse ato que você fez, eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então, naquele momento ali, Abraão descobriu que realmente ele era fiel a Deus, tá? E segundo, as proibições, tanto em Levítico capítulo 18, do verso 21, como em Levítico capítulo 20, verso de número 2, eram especificamente contra o oferecimento de um filho ao deus pagão chamado Moloque. Não é sacrifício a Deus. Era contra um deus chamado Moloque, que é o deus da riqueza. E
E Deus proibia a oferenda dessas vidas. Então, o fato de Deus ter solicitado a Abraão que oferecesse o seu filho a si mesmo, ao único Deus verdadeiro, é claro que oferecer um filho em sacrifício ao Senhor não é o mesmo que oferecer a Moloque. Ora, se nós entrarmos em contradição aqui, então Jesus está errado, porque ele, Deus, pediu o sacrifício humano e sacrificou o seu próprio filho. Então, na verdade, o sacrifício foi para quem? Foi para Deus, não para outros deuses. Você está entendendo a dinâmica da coisa agora? Né? Apenas Deus é soberano sobre todas as coisas e sobre toda a vida. E, portanto, somente ele tem o direito de pedir a vida de alguém. Assim como também ele tem a decisão de saber quem vive e quem nasce. Então, ele tem esse poder. Muitas das vezes nós nos tornamos advogado de Deus. Queremos que Deus faça o que nós queremos, sem a necessidade de Deus chegar e dizer assim: olha, o senhor não tem opinião nenhuma aqui. Quem decide sou eu. Muitas das vezes nós pensamos dessa forma, mas como é feito, é Deus que determina o dia da morte de cada um. Então você já caiu por terra de querer ser o advogado de Deus. Terceiro aqui, Abraão confiou no amor e no poder de Deus de tal maneira que voluntariamente obedeceu, crendo que o Senhor ressuscitaria Isaac dentre os mortos, porque ele tem o dom da vida. Então aqui nós estamos falando de questão matemática. Se eu der, eu vou ganhar o quê? Se eu fizer, vai acontecer o quê? Então, na verdade, Abraão não pensou nessa questão de ideia matemática. Ele simplesmente foi para cima. Ele fez, cumpriu e ponto final. Então, nós precisamos ter essa obediência a Deus. Entendeu? E isso está implícito no fato de que, embora Abraão pretendesse matar Isaac, ele disse aos seus servos: eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vocês. Então Abraão sabia de que ele poderia voltar com Isaac ali. Ele tinha essa certeza ali. Assim como 2 e 2 são 4. Desde quando a matemática foi descoberta até os finais dos tempos, 2 mais 2 sempre será 4. Não muda. Então, finalizando, não é moralmente errado para Deus pedir que sacrifiquemos um filho a ele. Deus mesmo ofereceu o seu filho no Calvário, como eu coloquei. Muitas das vezes nós sacrificamos nossas vidas pelo trabalho, sacrificamos nossas vidas pelos estudos, sacrificamos nossas vidas pelos próprios filhos, para ver a felicidade deles. Então Deus também faz a mesma coisa conosco. Então, de fato, até o mesmo governo de um país, muitas das vezes pede ao povo que sacrifique seus filhos pelo país, na guerra, para defender a moral e muitas das vezes para defender a bandeira da própria política do país que vive. Então, certamente, Deus tem um direito bem maior de requerer isso, porque ele é o criador de todas as coisas. Então, eu espero que você tenha gostado, eu tenha tirado a sua dúvida aqui. Eu lhe agradeço novamente por você ter ficado até aqui. E se você tiver um comentário, alguma sugestão, coloque aqui no chat, que eu terei o imenso prazer de responder. Se você já fez a sua pergunta, pode ter certeza que eu já respondi você lá, e você pode procurar ali no chat ali, tá bom? Eu agradeço a todos aí pela presença, pelo carinho e a confiança de ter ficado comigo até aqui. Como eu disse, eu não estou preocupado em quantidade, mas em qualidade. Mas mesmo assim, fica o meu agradecimento de onde você estiver. Que Deus abençoe você e nos vemos então numa próxima aula.